Agora vamos ver uma explicação que eu chamo a explicação lógica da existência de um único Deus. Um dia chegou para mim no meu escritório uma pessoa da USP, um professor da USP, sabe, cabelos brancos, ateu total, chegou para mim e falou, ele falou, Robert, eu sei que você é judeu, fala para mim, Robert, comprova para mim 100 parábolas que Deus existe. 100 parábolas, lógica, só lógica, não quero mais. Falei, olha, você sabe o quê? Tá bom, vai levar 20 minutos, mas se você é esperto, vai levar 5 minutos para explicar. Falei para ele, olha, sabe qual é a melhor prova que Deus existe? Qual é a prova? Disse ele, você é a prova. Ele falou para mim como? Eu falei para ele que se eu posso comprovar que você foi criado, então deverá haver um Criador. Se você não se criou a si próprio, deveria haver um antecedente que criou você. Deveria ser isso. Mas antes devemos provar que você não criou si próprio. Então o que você diz? Você criou si próprio ou não? Ele disse para mim que ele não se criou. Eu disse para ele, então, o caminho é curto. Falei para ele, existem duas possibilidades. Ou que você existia antes de ser criado, ou que você não existia antes de ser criado. Agora, se você existia antes de ser criado, ou seja, você sempre existia, você era eterno, não havia necessidade de criar você, porque você já existia. Agora, se você não existia antes, então como você foi criado? A resposta é que é necessário que você foi criado por alguém, um criador, que antecedeu você e criou você. Não tem outra forma, não tem outra possibilidade. Isso é a única explicação lógica. Falei para ele, entendeu? Ele olhou para mim assim, como ele não acreditou. Ele parecia perplexo. Eu falei para ele, não se preocupe, eu vou repetir mais uma vez, só para você lembrar melhor. Existem duas possibilidades. Ou que você existia, ou que você não existia. Se você existia, isso quer dizer que você sempre existia. Você era eterno. E desde que você era eterno, não havia necessidade de criar você. Porque você já existia. Agora, se você não existia, como então você foi criado? Você foi criado através de uma força criadora que antecedeu você, que criou você. Agora, se temos criados, eles representam a prova e a testemunha que existe um Criador. Se temos criados, todos os criados, eu, você, a mesa, a sala, o mundo, o universo, tudo, é uma testemunha que há um Criador. Porque o criado não se criou. Se o criado não se criou, então é necessário que havia um Criador que criou este criado. Então a conclusão é, se temos criados, é necessário que há um Criador. E para todos os criados, deveria haver um Criador primário que criou tudo. Não existe uma outra opção. Senão, não existiam criados. E você não existia aqui na minha frente falando comigo. Escuta, tem mais uma coisa que precisamos saber. Para este Criador primário, é necessário que não existia um outro Criador. O Criador primário deveria ser o único que criou. Por quê? Se havia um outro Criador antes desse Criador primário, então ele também foi criado. Também você não pode dizer quem criou Deus. Você não pode fazer essa pergunta. É a mesma coisa. Então nós vamos acabar com coisas criadas sem ter um Criador. E isto é impossível. Criado sem Criador é algo impossível. Já comprovamos isso antes. E Criador com um Criador que o antecedeu também é impossível. Porque se o Criador primário havia um outro Criador, então nós vamos ter criados sem ter Criador. E isso também é impossível. Agora outra coisa que você tem que lembrar, você não pode dizer também que havia uma sequência de criados e criadores, criados, criadores, criados, criadores, criados, criadores. É uma sequência infinita. Como você pode dizer para mim, quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Você não pode ter essa pergunta, porque mesmo que você disse que havia uma sequência de criados-criadores infinita, sequência infinita de criados-criadores, nós vamos ter duas possibilidades. Ou que esta situação é situação necessária,
ou que esta situação não é necessária. Agora, se esta situação não é necessária, quer dizer que essa situação pode parar em qualquer lugar. Se ela pode parar em qualquer lugar no espaço e no tempo, isso quer dizer que ela tem fim. Se ela tem fim, ela deveria ter começo. E se ela teria ter começo, então havia um criador primário que chegou antes, que criou esse começo. A outra possibilidade, se esta situação é situação necessária de ter criados criadores e criados, criadores e criados, criadores e criados numa sequência infinita, então esta situação necessária É lei natural. Quando você fala que alguma coisa é necessária, isso significa que há uma força, ou uma coisa que força esta situação necessária, porque senão não fosse necessária. Então, se esta força está forçando esta situação, isso quer dizer que havia uma força inicial